nós estamos de volta para mais um Fala do Artista, depois de um longo tempo, mas é que nós estávamos esperando o momento certo, com a pessoa certa, para trazer o melhor para vocês. Bom, já estamos aqui com a nossa convidada de hoje e vocês já viram que nós vamos começar o nosso papo pelo teatro. O teatro que foi a primeira linguagem que esta jovem Fátima Monteiro trabalhou. Primeira linguagem artística. Fátima, me diz como é que foi a história do teatro na tua vida. Oi, Max. É um prazer estar com você nessa conversa que faz um tempinho que você estava querendo e eu adiando a nossa conversa, mas vamos lá. Eu não vou dizer que começou na faculdade, porque não tem como você dizer que o teatro, de repente, plum, eu resolvi fazer teatro. Mas toda a minha história, enquanto pequena, eu estudei no colégio salesiano, toda a minha história estava muito relacionada com a arte, né? Então eu adorava as atividades artísticas que tinha na escola. Isso dava até problema em casa, porque minha mãe dizia que era uma coisa cara. Então, como você fazer arte se ela é caro? Não tinha como, né? Então, até que eu fui fazer vestibular e optei no curso de licenciatura em Educação Artística. E nesse curso, que antigamente era 2 anos de plena, e depois 2 anos de curta e depois 2 anos de plena, eu optei por fazer arte cênica. Coincidentemente, fazendo o curso de arte cênica, eu fui morar na Várzea. Na verdade, a Várzea é um local já conhecido, porque meu pai foi nascido e criado lá. E um dia, indo para a faculdade, eu vi um cartaz enorme, Teatro Popular da Várzea. Então eu fiquei encantada, eu disse, então é ali realmente que eu preciso ir. E eu fui pesquisar, né, saber como é que eu faria, como fazer para entrar nesse grupo. E descobri né, que eu teria que ir no sábado, lá os ensaios eram sábados e domingo, e eu apareci lá para saber como é que era. Então, nesse mesmo dia, eles estavam fazendo uma reunião que precisavam 2 pessoas, iriam sair do elenco, eles precisavam de 2 pessoas para substituir, porque eles tinham uma temporada no Teatro do Forte. E nessa conversa, nessa reunião com todos, eu lá só ouvindo, porque eu era nova, era o meu primeiro dia nesse local. Então, Max Ferreira, que era diretor do grupo, perguntou se eu topava fazer a peça. Eu estremeci, mas eu estava com muita vontade, era o que eu queria fazer. Então eu entrei, né, e fui fazer a temporada de Era uma Vez uma Pracinha no Teatro do Forte. Então aí, a partir daí, eu não saí mais do grupo. Então no segundo ano, Luiz de França, ele escreveu outro texto, que era A Grande Festa, e ele criou um personagem que ele dizia que era o personagem que era para mim, que era uma raposa que tocava flauta. E eu fiz também A Grande Festa, lindo, era um texto lindo, eu fiquei super apaixonada pelo personagem, pela peça, né? Era uma peça que falava sobre a natureza, a questão da preservação, e eu sempre, durante a semana, antes da apresentação, eu sempre procurava nos jornais se tinha algo de novo, como aconteceu na época que mataram uma onça no zoológico. Então, assim, eu levava algo de novo para, na hora do personagem, que tinha uma hora que o personagem lia o jornal, eu ler exatamente o que estava acontecendo na nossa cidade. E depois da Grande Festa, teve o terceiro trabalho com eles, que foi o Plano de Ficar ou Os Espantalhos Ficam. Para mim, trabalhar no Teatro Popular da Várzea foi muito legal, e com ele eu descobri milhares de coisas que eu não sabia, né? Então, a gente tinha que não só interpretar, a gente tinha que cantar e dançar.
E a partir desses musicais, eu descobri, por exemplo, que eu cantava muito bem, né? E isso influenciou na minha vida, porque isso aí eu comecei a procurar para melhorar, lógico. Comecei a procurar, vou entrar na universidade para fazer parte do coro da universidade. E assim, então fui sempre em busca de coisas para melhorar cada vez mais. Depois eu me afastei do teatro, porque a gente perdeu o espaço, o Teatro Popular da Várzea, e eu descobri que como era bom estar no palco. É a grande casa. É uma coisa, como explicar isso? Era um grande prazer. E eu fui em busca, né, de outros espaços. Fala um pouquinho quem eram as pessoas que estavam naquele momento contigo. Bom, quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu já conheci ele na própria faculdade, que era Luiz de França. Luiz de França também fazia o curso de Educação Artística, ele entrou um ano depois, né? Que eu não sabia que ele fazia parte do Teatro Popular da Várzea. Coincidentemente, quando eu cheguei lá, eu dei com ele, eu fiquei muito feliz, porque era uma pessoa conhecida, né? Mas todos eles eram universitários, né? Tinha Marcos Ferreira, que era irmão de Luiz, ele era médico, mas a grande paixão de fazer teatro. Então, assim, La Várzea era um caldeirão, fervilhava de expressões. Então, assim, a gente vivia isso o tempo todo, né? Muito bem. Então, em 95, você veio fazer Ave Guriatã, que é um texto de Marcos Acioli, um texto premiadíssimo, né? Guriatã, um cordel para menino, que é uma das grandes referências para a literatura infanto-juvenil. E aí, como foi esse processo? Bem, eu queria dizer que a Vigurietã foi muito interessante, porque eu tinha basicamente sumido do mercado, né, sumido da cena. Quando foi em 95, eu me encontro com o Max. E ele disse, que bom, eu preciso falar com você, que eu quero fazer uma montagem, o espetáculo é a Guriatã, e eu estou contando com você, porque você vai trabalhar comigo. Aí eu disse, tá, então mande o texto para mim. E ele mandou o texto para mim, e foi aí que eu conheci a adaptação de Robson Teles, e eu fiquei encantado com o texto, encantado com a adaptação. E eu, dentro do universo popular, que fazia parte da minha vida, eu fiquei encantada. Então eu fiquei assim, que bom, vamos fazer a Ave Guriatã. Foi muito bom, né? Conheci muita gente da cena, como Demétrios, Rangel, né? Era muito bom esse processo. Ele chegava lá com as músicas lindas, e ele chegava todo empolgado para me mostrar as músicas, e eu ia logo aprendendo. E conheci outras pessoas da área, como Dardana, Francis, que era um pessoal que eu não conhecia e que comecei a conhecer a partir do espetáculo. Aí nós fizemos uma temporada no Barreto Júnior, e no ano seguinte a gente foi para o Valdemar de Oliveira. E que eu me apaixonei, porque fazia também a mesma coisa. Eu tinha que dançar, eu tinha que interpretar, eu tinha que cantar, e que também tinha que tocar um pouquinho de flauta. Um pouquinho, porque eu estava parada há muito tempo. Então eu tentei, né? Trabalhar com Demétrios também a parte musical. Eu tenho uma foto aqui, que você vê, que é do grande personagem que você fez na Ave Guriatã, que é a Savilina. Fala um pouquinho dessa Savilina aí pra gente. Savilina, quando li a peça, eu gostei, né? E Max disse, e aí, o que é que você acha desse personagem? Essa benzendeira. Eu fui criada com aquelas pessoas as benzedeiras do mundo. Então, fazer esse personagem, essa pessoa que leva a cura através da oração, da sua energia, foi fantástico, porque fazia parte do meu universo.
né, de ir para as benzendeiras, equilibrar as nossas energias. Então foi um personagem lindo e fiquei muito feliz em fazer. Bom, e aí você novamente dá uma paradinha, até porque você estava muito envolvida com diversos processos diferentes que a gente vai falar, vai abordar aqui ainda hoje, mas teatro ficou um pouquinho à parte, não é isso? Mas aí um dia nós fomos fisgá-la, eu, Demétrio Rangel, que era um fã seu também. Nós estávamos com um espetáculo em cartaz no Teatro Apolo e íamos participar do Festival de Teatro Nacional de Rio Preto. E aí surgiu um convite para uma participação especial. E conta pra gente como foi essa participação. Então, Comédia do Amor eu assisti várias vezes, né? Porque ficou quase que paralelo à Vigurietã. Então, como eu conhecia as pessoas, conhecia você, Max, conhecia Demétrios, então eu fui assistir milhares de vezes. E quando vocês foram viajar, eu disse, eita, né? Era aquele espetáculo que eu gostaria de participar, né? Tem coisas que você vê que você diz, poxa, se eu participasse eu ia ficar muito feliz. Então, Comédia do Amor era um desses espetáculos. E, de repente, um dia, Demétrios liga para mim e dizendo, porque um dos personagens, o personagem principal, o trabalho não liberou a atriz. Então, Marcos Camarote, feliz também porque era um texto, uma direção de Marcos Camarote, que foi meu professor da universidade, ele substituiu com uma pessoa que já estava no espetáculo e pediu para me chamar, porque ele sabia que eu já trabalhava com dança, né? Então, era mais fácil eu pegar as coreografias, porque eu fui só para fazer aquilo que eu gostava de fazer muito, que era dançar. Então foi muito bom, inclusive quando o Demétrio ligou para mim, ele disse, olha, Fátima, seu santo toca muito forte. Eu disse, mas então, ele toca muito forte mesmo. E eu fui com o pessoal para São Paulo com Comédia do Amor. Pois é, e aí você tomou gosto por substituições. Mas, ó, Nós temos mais uma substituição no seu currículo, que é em Lua de Sangue. então, antes eu quero dizer que, na verdade, quando houve a montagem de Lua de Sangue, eu tinha sido chamada para fazer as coreografias. E eu tinha acabado de ter tido neném. Então era meio complicado, né? Eu até fui algumas vezes, mas realmente não deu, né? Que foi assim que eu tive Ícaro. Aí então eu disse, não vai dar. E chamei Paulo Henrique, para fazer a coreografia. Então isso passou. Foi quando depois recebi a ligação perguntando se eu topava fazer o personagem de Cessa Camarote. E eu confesso que, eu preciso contar toda a verdade aqui, que eu treinei na base porque era uma comédia. Nem todo mundo sabe que eu não sei. Depois eu liguei para Max, você tem certeza que você quer me chamar? Porque eu achava, não é fácil, as pessoas pensam que é fácil fazer comédia, mas não é, tem que ter o time. Eu não sabia se teria esse time para fazer comédia. Mas aí, vamos tentar. E eu fiz a temporada no Arlequino, que foi como experiência fantástico. Teatro foi um pouco menos visitado por você, não é? Porque eu sei que sua trajetória é muito maior em outras linguagens. E a gente vai falar disso hoje. Você não nos escapa. Né? Vamos rodar a vinheta novamente e aí, na volta, nós vamos partir para uma outra linguagem. Vamos lá, voltamos para falar de dança. Nossa, o que eu já vi dessa moça dançando é uma festa. Mas eu me lembro, Fátima, que nós, eu e Feliciano Félix, nós produzimos um movimento chamado Movimento Cultural da Várzea,
quando ainda não existia esse movimento tão forte lá, apesar de ser um bairro que a arte pulsava muito forte. E para a abertura desse movimento, nós convidamos o Balé Popular do Recife. E você estava participando lá, junto com o pessoal do grupo do Teatro Popular da Várzea, de toda essa movimentação. Bem, primeiro foi uma parceria fantástica, né? Quando vocês chegaram lá, porque não é fácil, questão de produção, não é fácil. Então, vocês deram ajuda e abriu nossos horizontes, e isso mostrou para mim caminhos, estradas que eu poderia trilhar. Né? Paralelo a isso, a gente logo após esse movimento, nós tivemos problema com o espaço e nós perdemos. Apesar de minha parceria com você, durou, com a Refletores, durou milhares de anos. E que foi uma coisa muito boa, né? O nosso trabalho junto não foi um aqui, um acolá. A gente trabalhou junto durante muitos anos. E eu já conhecia o Balé Popular, né? Mas aí ter levado para a Várzea, eles se apresentaram, era uma coisa tão forte, até porque essas manifestações sempre foi muito presente na minha vida, né? Onde eu morei. Então, quando aconteceu da gente perder o espaço, o Balé Popular começou a dar um curso de dança no presídio, agora na Casa da Cultura, na Casa da Cultura. O antigo presídio. Exatamente. Então, aliás, casa de detenção. Exatamente. Então, eu fui e me inscrevi para fazer esse curso, que era um curso completo. Você teria que dançar, não só você iria aprender a dançar, mas iria também trabalhar com música. Bem, e eu fui, né, fazer esse curso. Então, lá, no decorrer dos meses, quando chega um dia, Ana Madureira, que era a pessoa que sempre estava na frente, no grupo que eu fiz parte, ela disse que o balé ia viajar e perguntou, né, deu a proposta de deixar aquelas pessoas que estavam fazendo aquele curso aqui dançando. Então, vejam só, o Balé Popular, aquela lindeza toda que eu achava, né, está chamando você, vai deixar você aqui dançando enquanto eles viajavam. Parece que eles iam fazer a região norte, que eles ainda não tinham feito, se eu não me engano. E aí foi quando a gente entrou. Mas eu achava que quando eles voltassem, a gente iria deixar, que só seria exatamente os meses que eles estariam fora. Mas isso não aconteceu. Quando eles voltaram, o Balé Popular foi fazer o novo espetáculo e deixou a gente dançando o Prosopopeia no Teatro do Brum, que era onde a gente estava dançando. E aí acabou eu fazendo mais uma vez aquilo que eu queria fazer, que era fazer parte do grupo e dançar. Acredito que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? E acabou um grupo saindo. Mas desse grupo que saiu, 5 resolveu perseverar, porque o que a gente queria era estar em cena dançando. Era isso que a gente queria. Nossa grande proposta era dançar. E a gente resolveu, assim, numa decisão muito audaciosa para aquela época e para a gente, resolveu fazer e fundar o Balé Brincante de Pernambuco. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a reunir pessoas que saíam do balé popular e pessoas que queriam dançar. Então, assim, eu gosto muito de falar desse período, primeiro porque a gente ensaiava no Santa Isabel. Eu disse, minha gente, nós ensaiamos durante muito tempo naquela sala de dança linda e maravilhosa do Santa Isabel. E isso é uma coisa muito boa, né? E nós fomos pegando as pessoas. Então, a Raimundo Branco, que não fazia parte do meu grupo, mas que tinha trabalhado com a gente, então a gente chamou para fazer coreografia. Aí, de repente, sai Alexandre Macedo, venha para cá, Alexandre Macedo. Então, a gente começou a chamar as pessoas porque a gente queria dançar, a gente queria fazer
algo novo, a gente queria produzir dança, né? E isso foi muito bom porque em 3 anos, que foi muito curto o meu tempo lá, eu às vezes até acho que minha necessidade de mudança, eu sou ariana. O ariano, ele quer abrir os caminhos, sei lá o quê. Mas foi muito bom, porque no primeiro ano a gente montou Magia, Dança e Tradição, que era um espetáculo popular. Inclusive a gente estreou na Praça do Carmo, num desses projetos de dança da cidade, né? Foi a estreia. Depois, no ano seguinte, a gente fez o Acti, nesse coreografias de Alexandre, Alexandre já entrou como diretor artístico e coreógrafo, né, que é um espetáculo lindo contando a história do Acti, que é uma lenda indígena. E um ano seguinte, que foi o espetáculo que eu amei, que o espetáculo que é mais do que atual, é um espetáculo lindo, foi Procissão dos Farrapos. Esse espetáculo Deixa eu ver. Essa foto aqui é de Procissão dos Farrapos. Exatamente, lindo, lindo, lindo. Para mim foi o grande espetáculo. Alexandre, eu considero o mestre, um gênio, né? Porque foi ele que deu a ideia para o Brincantes de levar o Acti para a cena, né? A história essa lenda indígena, desse índio com o corpo perfurado, todo perfurado, que o vento passava por dentro de seu corpo e produzia um som lindo, como também de Procissão dos Farrapos, que para mim foi um espetáculo que, se você montar hoje, está mais do que atual. Eu acredito que antes de o Acti, porque assim que o Brincante se formou, nós fizemos o carnaval, não só do Internacional, a gente fez o Carnaval do Internacional nesse mesmo ano, Carnaval do Internacional, Carnaval de Jaboatão. Em Jaboatão a gente dançava ou Jaboatão antigo ou em Candeias. Então, na verdade, nós dançávamos no Carnaval quase que o dia todo. Eu quero deixar até me lembrar aqui, que já a gente está falando de dança, que na verdade, quando eu saí do Balé Popular e que formei o Brincantes, o grupo, nós fomos o primeiro grupo a subir no carro elétrico, né? Que era da Mage, a galinha da Mage. Então, foi o primeiro. A gente, né, a gente ia o quê? Eu acho que na semana pré-carnavalesca, que antigamente na semana pré-carnavalesca, a Avenida Boa Viagem fechava. E eu passei uma semana, a gente passou uma semana desfilando nesse carro, dançando. Ele era tão assim como o primeiro, que eles fizeram uma estrutura que toda vez que a gente ia passar por um fio, a gente tinha que descer, porque não tinha sido estruturado para receber bailarino, né? Depois, com os anos, foi que eles estruturaram melhor. Então, com isso, acredito, porque a gente precisa saber que a dança popular ela é muito pesada, e nós ensaiávamos todos os dias, de segunda a sábado, à noite. Então, acredito que joelho, que é bom, né? A gente se fazer isso já é meio complicado. Então, eu já, nesse carnaval, eu machuquei o joelho. Então, eu comecei a ter mais cuidado. Assim, quando a gente formou o Brincantes, eram 5 sócios, eu, Carlos Firmino, Dicinete Mota, Flora Pedrosa e Steph Aquino. A gente, como era uma coisa nova, então a gente vamos separar por talentos. Então, eu, como era uma pessoa que desenhava, então fiquei nessa parte de fazer figurinos, desenhar figurinos, e Flora ficou com a parte de logística, de fazer o figurino. E eu não tinha, né? Eu não me lembro quem era da direção, mas um ano depois, quando teve eleição direta, e eu passei a ser diretora
geral do Brincantes. Eu como diretora-geral, Alexandre como diretor artístico, mas tinha outras pessoas que faziam coreografias. Então tinha coreografias, apesar de Branco não estar mais lá, mas no Magia a gente tinha uma coreografia de Branco, coreografia de Steph Aquino e coreografia de Magê Magalhães. E além desses 3 trabalhos, desses 3 espetáculos grandes, nós tínhamos espetáculos pequenos, como Gitanos, né? O Brincantes era chamado para um encontro de ciganos ou uma festa cigana. Então ele fez esse espetáculo Gitanos, que a gente dançou várias vezes no Cabanga. E uma vez a gente foi contratado para um leilão de cavalos árabes, então a gente criou ele, né? As coreografias de Alexandre e de Célia, fez as danças árabes. Era bem interessante e a gente produzia bastante. E o Trapear, companhia de dança. Bem, aí em 95, desculpe, Próximo dos Farrapos estreou em 91, né? A gente estreou no Pátio São Pedro, foi maravilhoso, a gente fez realmente a procissão, a gente tinha uma sede na Conde Boa Vista, então a gente fez a procissão com aquelas carroças, né, que o pessoal de rua eles carregam. Então a gente fez da Conde Boa Vista ao Pátio São Pedro. Porque a carroça fazia parte do espetáculo. E foi muito lindo, porque quando a gente entrou, né, Alexandre puxando a carroça, ele foi pela frente, porque não tinha como entrar nos bastidores, ele foi pela frente do palco e o público, juntamente com os bailarinos, os homens, conseguiram levantar a carroça e colocar em cena. Foi muito bonito. Mas o mais interessante é que quando a gente fez a procissão da Conde Boa Vista para o Pátio São Pedro, aqueles meninos de rua, que é a nossa realidade, eles começaram a perguntar: quem são vocês? Para onde é que vocês vão? Aí a gente começou a dizer para eles: a gente é um grupo de dança, nós vamos nos apresentar, a gente pode ir? Eles nos acompanharam, né? Foram conosco e tem foto onde eles sentaram nas beiradas do palco, o palco grande, eles, né, subiram e sentaram. E foi emocionante demais, porque é um espetáculo emocionante, né? E foi muito bonito. Para mim, eu estou procurando algo de tanta beleza. Alexandre está de parabéns. Nós vamos chegar no Trapear ainda, mas eu lembrei agora, você falando da procissão dos Farrapos, teve uma história de uma gravidez na procissão dos Farrapos. Então, em procissão dos Farrapos, aliás, todo espetáculo do Brincante tinha gente grávida, né? E o Acti tinham 3 grávidas, que era Dicinete Mota, Magé Magalhães e Célia. E quando foi a vez de Procissão dos Farrapos, foi bem interessante, porque em Procissão dos Farrapos eu entrei com a filha de Dicinete, ela pequenininha, bebê. O meu personagem era uma mãe, né? Então, quando a gente fez a segunda temporada, eu já estava com barrigão, porque eu já estava grávida, né? Que foi no final do ano o projeto, em 91. Então, em 92, que a gente fez a segunda temporada no Teatro do Parque, lindo aquele teatro, espero que ele fique prontinho logo. Eu estava grávida de 8 meses e foi muito engraçado, porque eu era mãe, tinha Beta, que era uma menina, que era minha filha, e tinha um bebê que eu carregava. Então, no final da estreia, do primeiro dia, foi muito interessante, porque as pessoas queriam saber se realmente a barriga era barriga mesmo, e se a criança que eu carregava era de verdade. Que não era um boneco, mas eles disseram, porque ela pega com tanto cuidado, eu acho que já... né? Eu achei muito engraçado isso. Então, por isso, quando foi no segundo espetáculo, que a gente passou 2 meses em temporada, eu deixei a barriga de fora, para que todo mundo visse que realmente eu estava grávida, e também para dizer que gravidez não é doença, ao contrário, é saúde, né? Então, eu dancei os 2 meses de temporada, com exceção do último dia, porque detetizaram o Teatro do Parque, e quando eu cheguei lá para dançar, já estava fechado. Fred Salim na frente disse: aqui você não entra. Foi muito engraçado. Disse: aqui você não entra, que eu não sou louco.
e não me deixou entrar, e o espetáculo todo eu fiquei de lá de fora, esperando terminar para ir para casa, né? Pois é, e agora vamos falar do trapear. Então, foi aí que eu sumi, porque aí Camila nasceu em julho e eu sumi realmente. Eu já era funcionária pública, então, na verdade, eu só ia para o meu trabalho de funcionária pública, como professora do Estado, e cuidar de menino, porque não tinha como, não tinha como. Se eu trabalhava o dia todo, eu ia criar filhos exatamente em que momento? Então, eu optei, assim que terminou a temporada, eu fiz reunião em casa e disse que estava saindo, que não tinha como eu manter as duas coisas. Aliás, 3, iam ser 3 agora, né? Eu ser professora de Estado, eu ser do Brincantes e ainda mais diretora, né, geral, porque a responsabilidade era maior, e criar filhos. Então, optei entre o Brincantes e o criar filhos, porque era o grande objetivo meu. Quando foi em 95, o Estado dava direito para quem fosse do Estado a ir para o Festival de Inverno. Então a gente escolhia um curso e passava uma semana lá em Garanhuns. E eu me inscrevi para ir, né, para esses cursos. Então, quando eu chego lá na Secretaria de Educação para pegar o ônibus, eu me encontro com você, Max, lá, e que disse: você está viva? Eu disse: eu estou. Aí foi quando você falou de Ave Guriatã, né, que estava interessada, eu disse: tá. Então vamos esperar, vamos para o Festival de Inverno, e quando a gente voltar a gente conversa. Mas quando cheguei lá, eu me encontrei com o Otacílio, que o Otacílio era meu amigo desde do Balé Popular. E a gente tinha muita afinidade. E ele disse que queria conversar comigo. Eu disse: tá. Então lá eu fui conversar, foi quando ele fez o convite de eu ser diretora artística do Trapiá. Que eu fiquei sem saber, eu disse: não sei, eu fiquei em dúvida, né? E eu disse: então, Otacílio, eu vou pensar e te dou a resposta depois. Quando foi em 96, no início do ano, ele liga para mim: e aí, você vai vir quando? Ele nem perguntou se era sim ou não, ele perguntou: você vai vir quando? E eu pesei, eu confesso que eu gosto, é uma necessidade minha. Eu não sei nem se tudo que eu fiz foi certo ou errado, mas sempre existia uma necessidade minha de estar fazendo algo com arte, né? Então eu disse para ele: então eu vou. Chego aí tal dia. Mas foi muito interessante, porque eu vou falar disso mais adiante, com detalhe, mas foi legal porque na época eu era professora do Estado, já tinha meu grupo do Estado e eu fiz uma parceria do Trapiá com o grupo do Estado. Então, os meninos que já estavam bem desenvolvidos, que eu levava para o Trapiá, para dançar. Né? Tanto é que quando a gente foi para o Festival Nacional em São Paulo, em 97, se eu não me engano, eu viajei com 2 alunos. Viajei com Kel Barbosa, que ainda trabalha com dança até hoje, e viajei com Shirley. Então foram os 2 dançar conosco lá em São Paulo. Mas aí durou pouco, porque realmente é difícil ter tantas coisas. Então você acaba não dando conta. Né? Então, quando foi em 97, eu acho que final de 97, eu deixei o Trapiá. Bom, e aí você envolvida com teatro, arte educadora e dança, né? Especialista em dança, uma pessoa com uma vivência muito grande de dança, começam a surgir convites para fazer coreografias. Então, a primeira coreografia que eu fiz, eu conversei um dia desse até com Otacílio, foi quando eu era do Balé Popular ainda. Otacílio falou que Zé Manuel tinha um projeto em Presídio,
eu não estou lembrada do nome do projeto, e ele perguntou se eu queria fazer com ele um pequeno espetáculo para apresentar no presídio. Aí ele pergunta para quem? Aí eu, porque aí eu já começo a planejar, né? Aí eu disse, eita, vai ser bom. Isso a gente tinha acabado de entrar no Balé Popular. Eu disse, vai ser bom. Então aí eu combinei, eu vou chamar mais outros bailarinos. Ele tinha alunos, que ele dava aula de dança na escola. Então eu chamei Flora, chamei Magê, e fomos nós quatro, os quatro do Balé Popular. Né? Que depois foi muito legal a experiência de você ir. Eu sempre acreditei que todo espaço é uma experiência para você, não só para aqueles que vão ver, mas para você que vai fazer parte. Né? Então, a experiência é para ambos. Esse é o processo de educação. Acabam todos dois utilizando desse momento. Mas aí houve um pequeno problema no Balé Popular, porque não, eles podem confundir que é o Balé Popular, mas a proposta não era essa. A proposta era, tem esse espaço para trabalhar, eu posso ir fazer parte desse projeto, levar algo legal para o presídio e que vai me deixar feliz e deixar as pessoas também felizes. Bem, mas aí, ainda na época do Balé Popular, Marcos Ferreira, que era diretor, né, do Teatro Popular da Várzea, ele continuou fazendo teatro de rua e chamou o balé para fazer a coreografia, perguntou ao André se André podia mandar alguém para fazer a coreografia do espetáculo Lampião no Inferno. E que se ele não tivesse, ele disse, pode ser até Fátima, porque Fátima mora na Várzea. Né? E aí acabou André me chamando, porque realmente eu morava na Várzea, então era muito mais fácil. E eu fui fazer a coreografia, muito enxerida, desse espetáculo Lampião no Inferno. E que foi também outra experiência muito legal. Então, a partir daí, foi você sentindo o gostinho, entendeu? O que mais? O que é que vem em seguida? Então, quando em 95, você me convida para fazer a Viguriatã, e uma das propostas era essa, porque você vai trabalhar, você vai fazer as coreografias, você vai cantar. Então eu achei, disse, vou juntar tudo numa coisa só, num texto lindo, numa adaptação maravilhosa de Robson Teles. Então vamos embora. E fui, né, fazer a coreografia do espetáculo. Depois eu recebi outro convite, que foi para fazer a coreografia do Melhor Juízo Rei, que não, na verdade, eu era para fazer coreografia e também trabalhar, mas aí eu disse para você, Max, que era impossível eu fazer as duas coisas, então eu fiz só a coreografia. Mas todo o meu trabalho de coreografia foi dentro do Estado, né? Dentro como professora do Estado, como arte educadora. Mas eu acho que você também fez coreografias de shows, né? De música. Ah, sim, mas isso eu fui com o pessoal da escola do Estado, né? Que a gente foi convidado. Aliás, a gente foi chamado para muitas coisas interessantes. Né? Então, para eles, para a experiência, para os meninos, foi fantástico. Então vamos lá, segura aí, porque a gente fala já disso quando formos falar de arte e educação. Bom, voltamos falando de arte e educação. Você já falou que tem formação em artes cênicas, mas você também tem especialização em artes cênicas. Fala um pouquinho pra gente como foi. Então, foi assim que eu terminei a graduação, um dia eu estava na Federal fazendo música. É por isso que eu digo que as coisas estão muito entrelaçadas comigo, e eu vi lá a seleção para o pós, especialização em arte cênica. E eu me inscrevi e fui fazer a seleção e passei. E foi muito interessante, porque os meus professores da graduação, muitos deles foram meus colegas do pós. Então, Lúcio Lombardi foi meu professor, depois foi meu colega. E isso foi fantástico, porque eles eram as pessoas que tinham muito conhecimento, porque eram pessoas de uma vivência enorme na área
de teatro, na área de dança, e eles eram agora meus colegas de curso. Então foi muito bom. Mas durante a sua graduação, você já começou a trabalhar em escola. Sim, eu primeiro fui trabalhar numa escolinha de arte, como estágio, que era a única escolinha, além da escolinha de arte do Recife, tinha essa escola também, que era de Rejane, que ela fez também. Né? Eu passei um ano trabalhando com eles, foi fantástico. Foi quando eu, mais uma vez, assim, muito enxerida, fui com umas colegas, na verdade, naquela época era a Dere, e a gente se inscreveu dizendo que a gente fazia o curso de educação artística, e se por acaso acontecesse, tivesse algum espaço, a gente estava já interessado. E chegou a carta em casa, que era para eu ir para Paulista. E eu não sabia naquela época nem onde é que era Paulista. Então meu pai explicou tudo e fui eu e minha irmã. Porque ele disse, não, você não vai sozinha, porque você não sabe nem... Então fui eu e minha irmã para essa escola, que foi a Escola Polivalente Professora Maria do Carmo Pinto Ribeiro. E ao chegar lá, não tinha como eu ficar, porque as aulas eram à tarde e eu tinha aula. Então a diretora disse, eram poucas aulas, eram pouquíssimas, então ela disse, passe tudo para o sábado. Então eu só ia no sábado da aula. E isso já era final de 81. Quando foi em 82, a coisa se estabilizou. Comecei a ter aula de manhã e à tarde eu ia para a escola, até porque o horário já estava maior, né? E eu passei aí, professora Maria do Carmo Pinto Ribeiro, nos dias à tarde. E lá foi muito interessante porque tudo que eu aprendi, todas as minhas experiências, que eu acho que esse é que é o trabalho que eu gosto de falar, para mim é até emocionante, que eu acho que tudo que eu aprendi fora nessa parte profissional, que foi muito pouco, mas muito rico para trabalhar na sala de aula. Porque eles não estavam acostumados. Os professores de artes da escola eram pessoas de outras disciplinas que iam oferecer aula. Eu fui uma pessoa de muita sorte porque eu caí exatamente nessa escola, que era uma escola polivalente. Tinha uma estrutura completamente diferente das escolas normais. Então, na minha sala de aula, eram 2 professoras de arte no mesmo horário, com especialização diferente, né? Então, eu ficava na área de teatro, a outra de artes plásticas, e a sala era enorme, era uma sala muito grande, dividida por uma cortina. Então, para mim era tudo. E era tão bem cuidado que a gente tinha que entrar descalço. Então, a gente tirava o sapato para entrar e eu podia fazer o que quisesse. Então, trabalhos no chão, sem problema nenhum, porque a sala era um brinco, era muito bem limpa. E eu, então, peguei esses meninos e fiz algo que eles não estavam acostumados, porque eu comecei a trabalhar exatamente com aquilo que eu queria, que era exatamente o teatro. E isso foi importante porque a gente criou muitos trabalhos fantásticos e um dia eles chegaram para mim e disseram assim, mas professora, a gente faz esses trabalhos lindos, porque eram trabalhos lindos, para ninguém ver. Então, eu inventei final das unidades. Ou seja, todo final de unidades, meus alunos iam para o hall da escola fazer a apresentação. Então, eram trabalhos de sala de aula, mas que ficavam tão bem feitos e tão bonitos que a gente levava para a escola toda a assistir. E com isso, acabou eu descobri que eu acho que, na verdade, é uma coisa minha, essa intuição, né, bem aguçada. Eu vi uma menina de 12 anos que, ela, em sala de aula, eu descobri que tinha algo mais. Ela era muito teatral. Você falava com ela, eu às vezes perguntava, quem é que está falando comigo? É o personagem ou é você? Porque ela era muito teatral. Então eu resolvi, né, eu fiz um trabalho que era um livro de história, e ela fez um livro lindo, que era Os Filhos da Lua. Aí eu disse para ela, já que eu percebi que a coisa estava muito viva, eu disse, você não quer transformar essa sua ideia numa peça de teatro, não?
Aí ela disse, como? Eu não sei fazer teatro. Eu disse, mas aí nós vamos escrever juntas. Então, todos os dias, quando tiver algo escrito, você vem aqui na minha sala me apresentar. Então, vamos fazer por cena. Então, qual é a primeira cena? Como começa? Então, tal personagem faz isso. Então, você vai para casa, vai criar essa cena e me traz no outro dia. Então, eu comecei a fazer as cenas e, no final, juntamos a cena, todas as cenas e montamos. E foi muito interessante porque eu dizia para ela, a gente já estava com um grupo de teatro na escola, eu disse, olha, se o texto sair, eu monto com o grupo. Então, isso foi assim, um fator fantástico para que ela, todos os dias que tinha algo escrito, ela chegar na minha sala e mostrar exatamente o texto. E a gente montou o texto. Nesses projetos do Estado, tinha o FETESE, que era o Festival de Teatro, né, de escolas do Estado, e eu escrevi o texto de Cristiane e fomos. A gente não tinha nada, só a vontade. Então, o que aconteceu? Então, todo figurino, como era uma história de índios, então todo figurino foi feito de material reciclável. Inclusive, tinha um pássaro, esse pássaro, ele entra em dois momentos, o pássaro ele entra enquanto ele está vivo e depois ele morre e ele entra como espírito. Então, o figurino do pássaro, ele foi feito todo de saco de lixo. Então, quando ele era vivo, era todo de saco de lixo azul e depois a gente transformou o espírito do pássaro, era o mesmo figurino todo feito de branco. Né? Então, a gente fez todo o figurino, com os alunos, né? Mutirão, vamos aprender a costurar, botar linha no agulha. Então, assim, era um processo muito, onde tudo se era pensado. E a gente foi. Eu saí com todos aqueles meninos, mais de 10 meninos, saí de Jardim Paulista, peguei um ônibus com eles, tinha os meninos de 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, e peguei um ônibus e fui pro Forte das 5 Pontas, onde era que lá estava acontecendo o festival. E foi maravilhoso, porque o texto dela foi completo. Né? Ela não só escreveu o texto, então ela escrevia o texto e ela chegava também com música. A música, a letra e a música. Né? Então, no final do primeiro, em 85, da última apresentação, que estava Geninha, Luiz Marinho, pessoas de peso do teatro pernambucano. Eu saí onde se botava o som e fui para frente, porque a peça tinha terminado e o elenco todo tinha sentado para conversar com os jurados. Aí, quando eu cheguei, disseram para mim, olha, aí ela é a diretora e a autora do texto. Eu disse, não, quem escreveu o texto foi Cristiane Félix. Aí, quem é Cristiane Félix? Eu disse, Cristiane Félix. Aí ela, né, se apresentou e eles ficaram impressionados porque ela era uma menina de 12 anos só, né? Era uma criança. Eu até me emociono. Inclusive, nós temos um depoimento dela aqui, Sim. né? Dá uma olhadinha aqui no computador e vamos ver o depoimento de Cristiane. E toda a minha história como estudante se deu na escola pública. E especialmente no ginásio, na Escola Maria do Carmo Pinto Ribeiro, eu participando das aulas de educação artística, eu descobri o teatro. E logo me encantei pelo teatro e quis fazer parte do grupo da escola. E nesse grupo nós participamos de festivais, ganhamos prêmios. E acho que mais do que um espaço de poder ser reconhecido, levar a escola, né, para esse lugar de reconhecimento, eu acho que o espaço do teatro foi um espaço de muita potência para muitos jovens que estavam ali e que tiveram naquele lugar uma oportunidade de expressão, de educação, de conhecimento, de troca, de aprendizado com a diversidade. Isso foi profundamente transformador, para mim especialmente. Eu descobri que eu gostava de escrever, eu descobri que eu era uma criança criativa e que podia olhar para esse potencial e desenvolver esse potencial. E acho que a arte
tem esse poder, né? E o teatro, como expressão dessa arte, também potencializa e dá poder. Eu tive a oportunidade de viver isso com o grupo de teatro nessa escola, com a professora Fátima, e isso foi definidor, inclusive, para a minha escolha profissional posteriormente, né? A escolha do jornalismo e da comunicação não vem por acaso, vem como uma descoberta desse potencial de comunicação que pode ser vivenciado e que pode ser trabalhado também. E depois eu cheguei a fazer mestrado e hoje toda a atuação que eu tenho profissional, eu faço uso dessa comunicação, dessa expressão e de tudo que eu aprendi na escola por meio do teatro, por meio da arte. Então, quando se diz que a arte é transformadora e que ela tem o potencial de transformar as pessoas, eu acredito, porque foi nessa sementinha que eu descobri o que eu gostava e o que eu podia ser e o que eu podia fazer. E sou muito grata por isso. Vamos. Eu fico muito emocionada, né, porque a gente tem um objetivo e significa, né, hoje, que por sinal hoje nós ainda somos amigas, que o objetivo foi alcançado e que faz parte da vida dela, né? Tanto é que ela mesmo... É muito interessante quando as pessoas percebem que houve mudança, porque a arte, ela trabalha devagarinho. Ela não diz, eu estou trabalhando, ela não diz, ela trabalha devagarinho. E nem todo mundo vê, né? E assim, e ela ter consciência de como foi bom. E eu queria, muito feliz com esse depoimento dela. E, na verdade, Tiane, ela escreveu Os Filhos da Lua em 85 e em 86 ela fez a segunda peça que a gente também levou, que foi Sonho de Poetisa. Né? Então, assim, esse livro foi feito pela Secretaria de Educação, a Comoce, e muito feliz porque no prefácio tem Luiz Marinho falando sobre Cristiane, falando sobre o grande talento dela, né? 2 anos, 2 peças. E que pedindo para que o Estado não esquecesse desse talento para que ela não pudesse ficar parada, né? E exercitasse. E, além desses 2 textos, né, mais adiante eu ainda chamei para fazer outros trabalhos com a escola, mas já não era mais o grupo de teatro, já era o grupo de dança. Mas aí eu fiz um trabalho conjunto de dança e teatro. Como minha formação sempre foi, o teatro sempre esteve presente, as 2 coisas sempre esteve muito presente, então as pessoas sempre comentavam que às vezes ficavam achando o que é isso, é dança ou é teatro? Porque não tem como, quando você vai dançar, você tem que interpretar, porque senão, você para dançar um caboclinho, você tem que interpretar. Senão não fica o caboclinho, o nosso caboclinho, o guerreiro, né? Então, ela também entrou durante 2 anos com o texto dela. Um foi, isso a gente já estava com o Puranga, né, que é o grupo de dança da escola. Eles optaram, porque todos aqueles do teatro já tinham saído, inclusive tem até Leno, né, que foi também aluno lá da escola, e hoje está no mercado. É um grande prazer saber que esse pessoal está no mercado, né? E quando foi, eu acho que em 94, porque, lembrando, os filhos sempre aparecem, né? Lembra da nossa pausa, da primeira gravidez. Quando eu retornei, a gente voltou com todo o gás. Então, em 93, a opção já era trabalhar com dança, até porque, como era a minha grande vivência da época, tudo que eu fazia eu levava eles para assistir. Então, eles foram para o teatro assistir. Onde eu estava, eu consegui os ingressos para dar para que eles fossem. Inclusive, na última temporada de Procissão dos Farrapos, eles estavam lá assistindo o espetáculo. Quando eu retornei da licença gestante, então eu voltei com muita vontade de trabalhar, até porque já não existia mais brincantes e eu precisava fazer alguma coisa. Então, a gente que trabalhava com teatro, aqueles meninos começaram a fazer a opção por me ver dançar, começaram a ficar interessados na dança.
Então se formou o grupo de teatro, de dança da escola. Mas o teatro e a dança sempre foi muito ligado, né? Então, em 94, eu comecei a chamar bailarinos para dar aulas para eles, né? Eu chamei Alexandre Macedo, que foi dar um sábado aula lá, chamei Betânia para dar aula. Então, eles ficaram impressionados com o grupo, que era um grupo, né? Quando a gente pensa grupo de Estado, pensa em todas as dificuldades dos meninos, mas que não eram. Eles dançavam bem e era uma força de vontade. Eu sempre digo que, na verdade, eu estava no lugar certo, no dia certo, com as pessoas certas. Então, Beta acabou nos levando para o Shopping Center Recife. Então, ela conseguiu para a gente fazer o São João de lá. E eu queria fazer algo diferente, né? Eu não queria levar só o chachado, as danças juninas. Aí, eu chamei Cristiane, chamei novamente e disse para ela que a gente ia para o shopping, fazer a apresentação lá, e que eu queria fazer uma apresentação do ciclo junino diferente. Então, perguntei para ela se ela fazia o texto. Então, ela criou isso em 94, o Arraial do Coronel, né, que fez um arraial diferente da história, que não era a menina que era o contrário, era o menino que não queria casar, que chegou moça da cidade, né, com toda a sua beleza, e tirar aquela cidade do eixo, né? E o coronel acaba obrigando ela a casar com o filho dele. Esse é o Arraial do Coronel. Então a gente se apresentou 5 vezes lá, né, com esse trabalho, com o Arraial do Coronel. Mas, paralelo a isso, com a volta de Tiane, ela nos apresentou Álvaro, que era um músico que ia fazer um show lá no Barreto Júnior, no projeto Quartas Livres, e ela perguntou se eu topava, dentro do show, fazer algumas coreografias, mas que eu ficasse à vontade. Então, eu escutei, ela me deu a fita, né, e escolhi 5 músicas para fazer a coreografia. Foi um trabalho fantástico, porque a gente teve que fazer muitas coisas paralelas. Primeiro, né, para o segundo semestre, essas coreografias para Álvaro, que era América Ameríndia, o nome do espetáculo, e também deixar pronto o São João. Começou a dar problema, até porque o carro-chefe da coreografia era a Gênese da Terra, que era uma música linda, linda. E essa coreografia foi a primeira que eu pensei, foi a primeira música que eu escolhi, e não, era o carro-chefe para mim, né? Era essa coreografia. E quando chegou lá, Álvaro disse que não ia apresentar porque não tinha como, não tinha espaço. Aí eu disse, minha Nossa Senhora, como assim? Eu trabalhei com esses meninos, não foi um dia, eu trabalhei meses com esses meninos para fazer uma apresentação no Barreto Júnior. Aí, então vamos esperar o diretor. Quando chegou o diretor, foi muito bom, porque quem era o diretor? Adriano Macena. Então tinha uma passarela do palco ao final, a passarela passando pelas cadeiras. Então tinha o palco, tinha a passarela, um palco pequeno, redondo no meio e até o final. Aí ele, você pode adaptar? Eu disse, menino, vamos adaptar. E eu adaptei as outras coreografias, inclusive a do carro-chefe, porque ele disse que quando for no final a gente vai repetir essa música e vocês vão entrar dançando. Então aí eu adaptei a coreografia para aquele pedacinho, esse palco extra que tinha. E foi muito bom. Eu fiquei, e foi encantador. E uma experiência sem limite, porque estávamos nós, né, no Barreto Júnior. Então, eu acho que foi o primeiro teatro que a gente foi se apresentar. Então, depois disso, nós fomos no shopping no segundo ano, com outra peça, né? O primeiro foi Arraial do Coronel, o segundo foi O Casamento do Coronel, com texto de Tiane, ela fez uma continuação, né? E fomos no terceiro ano, de novo. Como era a época de eleição, a gente bolou Júnior, o prefeito perfeito. Então foi muito engraçado e importante, porque as pessoas de lá, eles lembravam da gente, né? Ah, eu vi você no ano passado. Então, que bom. Então nós fizemos o Shopping Center São João durante 3 anos, né? Isso.
Isso, texto de Tiane, o primeiro e o segundo. E no terceiro eu chamei outra menina que também tinha sido aluna de lá, Michele Américo, para fazer Júnior, o prefeito perfeito. Mas no ano de 95, eu conheci Antônio Carlos do Espírito Santo. Ele escrevia, ele tinha um livro com a editora Bagaço, que era a Farra dos Bonecos. Então ele sabia, ele conhecia uma das meninas lá do grupo e ela tinha falado da gente para ele. Aí ele me dá o livro, eu levo para casa e leio e fico encantada, porque conta a história de uma feira onde o boneco do mestre Vitalino se encontra com a boneca de cera de Dona Santa. E eles se apaixonam. Então, o que é que acontece? Ela leva ele para Olinda para conhecer Olinda. Então, quando leva, ele conhece e vê todas as manifestações que a gente pode encontrar. E depois ele leva ela para Caruaru. Então, é um texto lindo. Aí eu disse, menina, é muito bonito. Então, qual é a proposta? Então, ele queria que a gente fizesse um pequeno trabalho com a editora Bagaço de divulgação desse trabalho. Então, eu disse, vamos fazer. Então, a gente fez, né? Ele entrava, começava a contar a história e a gente aproveitava e fazia algumas cenas dançadas, né? Então, com esse trabalho, a gente apresentou em várias escolas particulares daqui de Recife e foi para Fortaleza apresentar na Feira do Livro em Fortaleza. Que também foi um projeto muito interessante, né? E nós temos aqui um depoimento de um dos integrantes do Grupo Poranga. Dá uma olhada aqui com a gente. Conheci a professora Fátima na Escola Polivalente, onde ela foi inicialmente nossa professora de Educação Artística, né? E por ser arte educadora, ela iniciou conosco o trabalho de artes cênicas. E posteriormente nós começamos a trabalhar com dança popular. Ela constituiu um grupo chamado Poranga Companhia da Terra, onde nós nos reuníamos semanalmente para a realização de ensaios, realização de reuniões, inclusive diversas, onde nós tínhamos mutirões diversos de pessoas em atividade para a construção de espetáculos, de atividades diversas. Pisamos em vários palcos, evidentemente, uma escola de comunidade, pessoas de comunidade, como eu, por exemplo, e a gente conseguiu desenvolver atividades espetaculares. Fizemos trabalho, inclusive, de alto nível técnico para um grupo que não se pretendia profissionalizar-se, né? Inclusive, ganhamos dinheiro, realizando algumas atividades. A dança, para mim, e os trabalhos que foram desenvolvidos dentro desse processo foram extremamente positivos pela questão da conquista de autoestima, de presença em determinadas situações e da certeza de que a gente pode atingir objetivos quando eles estão ao nosso alcance. Não vamos nos iludir achando que a gente vai conseguir exatamente tudo, mas sem sombra de dúvida que nós tivemos um trabalho que foi feito a longo prazo, né, com muita persistência, com muita perseverança, que transformou a juventude, boa parte dessas pessoas que estavam lá, que hoje estão em diversos ambientes, inclusive fora do próprio país, e que com certeza levaram muito do conhecimento que nós obtivemos nessas relações que foram muito produtivas, muito boas e que nos tornaram pessoas melhores. Inclusive eu faço aqui minha gratidão a Fátima Monteiro por ter acreditado nesse grupo, por ter acreditado nessas pessoas e por ter contribuído tanto para que elas conseguissem resgatar essa esperança que para muitos estava perdida. O ato de subir a um palco, o ato de estar diante de uma plateia, o ato de estar diante de um grupo desenvolvendo muito mais do que os aspectos da arte em si, desenvolvendo pessoas. E foi uma experiência ímpar na minha vida e da qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Quando a gente tem a oportunidade e percebe que a gente está exatamente no lugar, né? Porque eu estava lá e vocês permitiram que eu fizesse o trabalho. Quero agradecer também às famílias, porque eu entrei em cada casa dessa.
na casa de vocês, em cada lar. E fizemos mutirões para colocar tudo em cima, fazer figurino, bordar, costurar. Então, eu só tenho que agradecer. Essa experiência foi toda na escola pública. E o outro lado da história que você também vivenciou, fala para nós como é escola particular. Pronto. Em 97, no início de 97, eu recebi um telefone de Alexandre Macedo perguntando o que eu fazia na hora do almoço. Eu disse, eu almoço. Ele disse, porque o São Luís está fazendo seleção para um professor de dança. E eu pensei em você, porque ele já tinha visto meu trabalho, né? E então eu liguei, marquei também para ir e fiquei, né? Então nós começamos em 97, mas quando foi um ano seguinte, eu já estava com um grupo de lá. Porque quando chegou no segundo semestre, as meninas, por que a gente não faz um grupo? Por que a gente não faz um grupo? E eu fechei já em 97 com um grupo pronto, com 10 meninas. E daí só foi crescer cada vez mais. E eu trabalhava, que é importante, que a gente pensa porque a escola tem determinada coisa, determinado grupo que as pessoas conhecem que não é a realidade. Então eu ia divulgar o trabalho, mas fiz a divulgação principalmente com apresentação. Então quando tinha algo pronto, o que eu fazia? Falava para Givaldo, eu tenho uma coreografia para apresentar. Aonde? Vamos começar a fazer o recreio cultural. Então a gente tinha um recreio cultural. Então minhas meninas no pátio, aonde? Um pátio onde tinha, aqui dá para elas dançarem numa boa. Então eu inventei o espaço, que tinha um espaço lá que dava para se dançar, né? Então a gente começou a fazer as apresentações, fazendo o recreio cultural, e isso foi divulgando um trabalho que isso ajudou também. Você fala do envolvimento da família, tudo como é em cada espaço diferente. Eu não sei se é porque eu sou inserida, lógico que a relação minha com os meninos do estado foi algo que, se contar, ninguém vai acreditar, porque eu fui tão bem ser recebida no estado que as mães diziam assim, eu só recebi o recado, diga a ela que venha almoçar aqui. Então eu vivia nas casas, porque era um maior prazer. Tinha mãe que ia para lá e disse, eu vim conhecer quem é Fátima, quem é essa professora, que ele passa o dia falando, né? Então a relação foi diferente. Eu dizia para os meninos, para as meninas, você não pode tirar nota baixa, porque se você tirar nota baixa, a sua mãe vai tirar aonde? Onde é que vai ser o sacrifício? Na dança. Como se a dança atrapalhasse, porque não atrapalhava, né? E a outra coisa que eu sempre dizia para eles que o aluno ele tem que ter responsabilidade. Então, se você assumir o compromisso de entrar no grupo da escola, que não era nem oficina, já era o grupo, então você vai ter que dar conta das outras coisas e dar conta também do grupo da escola. E o resultado das meninas do São Luís? Então, funcionou muito bem, tanto é que em 2000, eu acredito que em 2000, eu não tenho certeza, eu consegui juntar o Poranga e o Andança lá no Teatro de Paulista. Foi uma festa. Porque quando eu disse para eles que a gente ia para o teatro e ia juntar os dois grupos, eles ficaram, como é que vai ser? Então eu trabalhei na época, eu estava com um espetáculo do Andança, Mulher no Cangaço. Né? Então eu levei Mulher no Cangaço e fiz outras coreografias pequenas, porque aí dançava o Poranga, dançava o Andança, dançava o Poranga, dançava o Andança, e dançou o grande espetáculo também, grande espetáculo, né? Que era um espetáculo maior, Mulher no Cangaço. E o mais interessante é que, como basicamente, eu durante o Andança, durante todo o tempo do Andança, eu só tive 3 homens. E basicamente a mulher. Então eu comecei a utilizar opções para mulheres, né? Então foi a partir daí que eu pensei, Mulher do Cangaço. Todo mundo fala do cangaço, mas da mulher. Aí alguém, quando eu fui, porque na verdade a gente preparava o trabalho e a gente ia para as Olimpíadas. Aí alguém disse, poxa, ninguém pensou, como assim? Ela fez Mulher no Cangaço. E a gente foi pesquisar, né? Como é que elas eram, né? Como é que elas eram tratadas. Mas na hora da briga, na hora que se encontravam, elas tinham alguma vantagem? Não. Então, dentro do espetáculo, eu coloquei isso. Coloquei
que as mulheres engravidavam e elas davam seus filhos. Então, tinha uma coreografia onde aparecia a grávida e ela tinha, porque a gente trabalha muito com símbolo, né? E essa criança, né? Quando você pega e levanta, algo existe, então essa criança é levada embora porque ela não tinha como criar. Então, toda essa dificuldade do cangaço com a mulher, eu tentei colocar no espetáculo. Depois eu montei Princesas Negras, peguei as 5 orixás femininas e montei também um espetáculo. Então eu peguei coisas, né, bem relacionadas com mulher. Apesar de também eu montei Recife Cidade das Águas, onde tinha uma coreografia que eu botei homens. Elas vinham de calça, que eu quis mostrar os homens na pesca, então elas fizeram a coreografia. Nós temos um depoimento de uma dessas mulheres guerreiras aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Conheci Fátima no Marista São Luís, ela foi minha coreógrafa do Andança por muito tempo. É uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa, de um coração maior do que ela. Uma das coisas que eu mais gosto, né, de Fátima é que ela faz questão de destacar as habilidades pessoais de cada uma das dançarinas dela no palco, né? Então, ela coloca o que cada uma tem de melhor e destaca aquilo na coreografia dela. Isso é muito maravilhoso. Ela é uma pessoa bem altruísta, né? Nunca fez questão de dizer a coreografia é minha, fui eu que fiz. Pelo contrário, ela sempre fez questão de destacar as nossas habilidades, né, no palco. E isso sempre me fez muito bem. Pessoalmente, né, ela sempre estava pronta ali para nos aconselhar, né, e comigo não foi diferente, pelo contrário, ela sempre foi uma mãezona para mim, sempre me ajudou, me incentivava a estudar, porque eu não era das mais estudiosas, hoje eu sou, mas nunca fui tão estudiosa, e é isso, Fátima, eu só tenho que agradecer por ter te conhecido e por ter sido tua aluna. Um beijo. Oi, Carol. Para mim é um grande prazer você estar participando dessa história, né? A gente vive de histórias realmente, a gente lembrar do nosso passado. Carol foi bem interessante, Carol, entrar no grupo, porque ela não entrou na oficina, porque as pessoas entravam na oficina e eu escolhia, geralmente elas já estavam prontas, um ano depois de estar... Porque eu pegava pesado realmente, mas um dia eu saí e Carol disse assim, você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou ali no SEAC. Ela disse, você quer ver? Ela tinha um trabalho para apresentar, era uma coreografia na escola. E ela perguntou se eu podia assistir. Eu disse, posso. E fui assistir. Eu disse, espere 5 minutos que eu vou e volto. E voltei para assistir. E depois ela foi perguntar para mim o que é que eu tinha achado. Né? E eu disse para ela, por que você não aparece no grupo? Ela disse, eu posso. Eu disse, lógico. E ela entrou diretamente no grupo. A gente precisa, que eu acho que foi isso que sempre... Eu gosto muito do desenho animado, que quando a pessoa tem ideia, ou então tem alguma coisa interessante, não aparece aquela luzinha, não é isso? Pronto, eu gosto muito, eu acho que eu funciono desse jeito. Então, quando você olhava, então, muitas meninas, eu fiz desse jeito, você olhar, tinha a festa do folclore, você vê que aquela menina ela tem um bom ritmo, ela tem uma boa expressão, e quando ela está dançando, você vê algo nos olhos dela, então essa pessoa você tem que chamar. Você quer fazer parte do grupo? Porque eu via nos olhos que era um grande prazer. E a outra coisa super interessante foi, em 2001, o irmão, Ailton, ele chamou o pessoal do SEAC e disse, eu gostaria de ter um alto de Natal com a escola. Então, ele jogou essa proposta, a gente pegou. Então, de 2001 a 2009, nós tivemos o alto de Natal, onde a gente juntava a dança dos pequenos e dos grandes, o coro, também dos pequenos e dos grandes, e o teatro. E aqueles que queriam fazer, como, eu sou pai, gostaria de fazer, eu sou professor. Então, era um grande elenco. E a gente fazia a noite de Natal. Né? Então, e o teatro do Marista, na época, do São Luís, era coordenado, né, por Fátima Aguiar, que é uma das nossas grandes como atrizes. Professora. Eu entrei em 97, ela entrou em 98, mas houve uma sintonia tão grande
que as pessoas confundiam eu e Fátima. Ou seja, minhas meninas dançavam, ela recebia parabéns. Os meninos eles faziam teatro, eu recebia os parabéns. Aí eu dizia, não, eu vou levar para a Fátima e dizer que você está parabenizando, porque as pessoas achavam a gente muito parecida, mas acredito que pela afinidade do trabalho. Então a gente acaba se tornando parecidos. Pois é, você, num determinado momento, está voltando para o pessoal da escola pública. Eu lembro que você passou por uma experiência numa escola chamada Miriam Seixas. Conta como foi essa experiência. Aliás, participaram de um dos eventos mais importantes que eu acho da educação em Pernambuco, que foi um encontro de literatura no Centro de Convenções. Congresso de Literatura. Né? Maravilhoso. Conta essa história pra gente. Então, Max, aí você me chama para ir para o Miriam Seixas, e, né, para mim foi um grande um convite muito especial, e eu fui para lá, né, antes de pedir, fui conhecer a escola, né, era uma escola muito parecida com o Polivalente, trabalhar com comunidade, e eu fui para lá. E quando foi em 2011, com esse congresso, Zoraia, que tinha feito teatro também, ela perguntou se eu poderia trabalhar com ela. Ela tinha o 3º ano, não era minha turma, mas ela perguntou, Fátima, dá para tu trabalhar comigo? Aí eu disse, o que é que você quer? Ela ia levar a mesa redonda de... Oh, Jesus! Esqueci o nome do texto. Morte e Vida Severina. Ela ia levar Morte e Vida Severina. E perguntou que ela ia se responsabilizar pela mesa redonda, se eu poderia fazer algo com esse tema. Eu disse, mulher, é lógico. Então, com quem eu vou fazer? Ela disse, com pessoas do 3º ano. Ela tinha dividido a turma, os que queriam trabalhar em cena e os que queriam fazer a mesa redonda. Aí eu fiquei preocupada, porque era uma escola basicamente de pessoas protestantes, evangélicos. Né? Eu disse, menino, você trabalhar com dança. Então eu comecei. Logo no início foi um choque, porque eles queriam e não queriam. Eles queriam, né? Mas a religião... Até que um dia eu parei e perguntei, nós estamos fazendo algo errado? Tem alguma coisa indigno, que é indigno de estarmos aqui? Eu estou fazendo algo que choca vocês? Não. Então qual é o problema? Eu disse, minha gente, a gente está mostrando, porque o grande lance do trabalho é exatamente esse. Mostrar Morte e Vida Severina e mostrar a realidade dessa escola que tinha tudo a ver. Então, depois dessa conversa, nós fizemos o espetáculo. E eu comecei a agregar pessoas, porque as pessoas vão... Eu acho que eu tenho algum poder de agregar, viu? Eu acho que porque é impressionante. Então, as pessoas ficavam achando lindo, quer participar. Então, eu toco violino, quer participar? Eu toco violão, você quer participar? Eu canto muito bem, você quer participar? Então, eu montei o espetáculo e a gente que para mim foi tudo, levar esses meninos de uma comunidade pequena, de um colégio pequeno, para o Centro de Convenções, para o Teatro Guararapes. Pense a emoção minha, a felicidade. Eu disse, meu Deus, meus meninos, ela bem, já se apegou. Meus meninos estão no Teatro Guararapes se apresentando, e eu quero dizer que foi lindo, gente. Foi lindo. Não estou dizendo que foi lindo porque eu estou dizendo que foi lindo porque as pessoas depois vieram conversar comigo. Né? E eu que sei o que foi um trabalho, o processo, porque eu achava que, eu disse, meu Deus, não vai acontecer, e aconteceu. E tivemos depoimentos fantásticos. Teve uma que ia sair, eu disse, você tem certeza que você não vai querer sair do trabalho? Eu disse, não faça isso não, porque um dia, você vai se arrepender. E depois que ela se apresentou, ela disse, professora, eu iria realmente me arrepender de ter saído. Então, eu consegui chegar. Né? Então, para mim, foi de todos os trabalhos. Minha gente, eu acho que foi o mais bonito. Foi emocionante. Que bom. Então, nós vamos dar outra paradinha aqui com esse tema. Joga a vinheta, que na volta nós vamos falar sobre uma outra paixão desta jovem. Eu gostaria de beber, que eu já estou aqui sem saliva.
além de tudo isso que nós já conversamos aqui, você também trabalha com música. Como é esse processo da veia musical? Minha nossa, é muita loucura, né? Alguém vai dizer assim, ela deve ser. Bem, é o seguinte, eu preciso antes dizer que eu tive uma história musical na faculdade. Eu, quando entrei na faculdade, a gente tinha, eu acho que 6 meses, não é? De iniciação musical. Então, nesses 6 meses, a gente tinha uma aula de flauta que era com Ilma. E uma lira. E uma lira. E eu, quando tive aula de flauta, eu fiquei encantada. E eu, muito rápido, né? Foi rápido o meu aprendizado, porque eu adorava ter aula de flauta. Inclusive, você usou flauta já no Teatro Popular da Várzea, nas peças. Sim, exatamente. Isso. Então foi Também em Ave Guriatã. também Ave Guriatã. Então, aí Ilma disse, eu disse, mas como? A gente não vai ter mais, é maravilhoso. Então ela disse, por que você não entra no curso de extensão? Aí, olha, lá vai eu. Entrei no curso de extensão para fazer flauta. Só como você mesmo disse, que como é que você conseguia fazer muito tempo, a coisa começou a apertar. Eu adorava fazer flauta. Mas foi quando eu entrei no balé, tá vendo como as coisas se entrelaçam? Eu entrei no balé popular, a coisa começou a apertar, porque a gente tem ensaio quase todos os dias, né? Principalmente quando a gente foi para ficar no lugar do balé e viajar. Então a coisa começou a apertar e eu não tinha, estava sem tempo. Eu já era professora de Estado, eu já era funcionária pública, já era, né, arte educadora. Então era muita coisa, né? Então eu acabei abandonando a flauta. Quando foi em 2015, eu já não estava sem nada, só fazendo a pintura, mas aí, desde 2014, eu comecei a frequentar o Peixotinho, que é um centro espírita, que eu sou espírita desde os 27 anos, né? E eu trabalhei durante muitos anos lá na Várzea, mas aí eu precisava de um lugar perto, então eu fui para o Peixotinho. Quando foi em 2015, eu vi. Porque não significa que você está num lugar que sabe. Eu vi a divulgação que ia ter uma apresentação de música no Peixotinho. Era no sábado à noite. E eu fui assistir. Quando eu cheguei lá, foi uma emoção. Porque quando eu vi o meu professor, né, Rafael Rodrigues, tocando flauta e cada um com seu instrumento, fazendo aquela coisa tão bonita. Aí eu disse, minha nossa, mas eu não queria, porque seria mais uma coisa para pegar. Porque, quando é para fazer alguma coisa, tem que ser feito. Não pode ficar, não. Se tem que fazer alguma coisa, tem que ser a Vera. Então, quando foi em 2016, eu fiz minha matrícula. Porque lá no Peixotinho tinha o Núcleo Musical Irmã Sheila, que é um projeto lindo. Eu me apaixonei pelo projeto quando eu entrei. Então, voltei a fazer flauta, tirei do baú a minha flautinha. Terezinha, que é a coordenadora, Terezinha Mendonça, ela começou a conhecer o meu trabalho, o trabalho que eu fazia nas escolas, até porque a própria neta dela tinha estudado no São Luís, né? E foi quando se deu a ideia, porque a gente não faz uma coisa em conjunto, porque tinha as audições. A audição chegava o pessoal de flauta, tocava, chegava o pessoal e disse, não, vamos fazer algo junto. Né? E essa proposta apareceu porque eu queria levar os meninos para o teatro. Então tinha que ter algo interessante para levar para o teatro. Porque a proposta também era cobrar para que o projeto permanecesse vivo. Porque um projeto como esse é um projeto caro. Lidar com música é um projeto caro. Eu me lembrei agora que passou na minha cabeça, minha mãe disse que eu só gostava de coisa cara. Realmente, trabalhar com arte, porque você fazer nas escolas, os cursos de arte são pagos nas escolas particulares. Né? Então, realmente. E a gente tinha essa oportunidade. Menino da comunidade, pegar um violino, pegar um cello, pegar uma flauta, né? Pegar um violão e você aprender, você já está se profissionalizando. Então, um projeto de mudança de vida. Aí foi quando apareceu o primeiro espetáculo, Canto e Encanto, meu Pernambuco, que se pensou em pegar os poetas pernambucanos, né, e falar sobre esse homem,
né? Então, trazer esse homem. Então, a gente pegou esse homem lá do sertão e foi trazendo esse homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Até aqui no Recife. Que esse homem sofrido, trabalhador, mas é um homem alegre, vivo. A gente vê isso nas nossas danças. Vê um caboclinhos, vê um bumba meu boi, vê um maracatu. Forte, é um povo resistente. Então, essa era a primeira proposta que foi... as pessoas ficaram preocupadas porque achavam que isso não vai dar certo, não dá certo porque é muita gente. Aí eu disse, eu pensei comigo mesmo, eu disse, minha gente, eu trabalhava com 150 alunos que não queria nada com artes. Era 150 alunos, o que é? Em 2018, 60 alunos. O que era 60 alunos, onde você trabalha com 150 fazendo uma coreografia? Onde eles não eram meus alunos. Então, se cada professor trabalhar o seu aluno, a gente fecha. Então, a gente costurou o espetáculo com os poemas de poetas pernambucanos. E eu fiquei pensando, meu Deus, para fazer um espetáculo e ele ter uma mesma linguagem, eu preciso de alguém que veja isso e costure. Aí, pedi socorro para minha amiga, grande amiga Fátima Guiar, liguei para ela, disse, minha amiga, então ela já sabia, disse, minha amiga, eu quero lhe pedir algo. Aí expliquei do projeto e pedi para ela ir lá conhecer. Pois é, a gente sabe que Fátima Guiar se tornou uma referência na tua vida, né? Vocês têm uma amizade muito bonita, além de ter um trabalho profissional juntas. E aí... Fátima Guiar quer conversar com a gente também. Opa, então vamos ouvi-la aí. Olá, eu estou aqui para falar sobre amizade. Mas não uma amizade qualquer, claro que não. Uma amizade bem especial que foi sedimentada ao longo de 22 anos. Passa rápido, 22 anos. Mas nesses 22 anos, a gente começou com uma amizade profissional, depois passamos para uma amizade mais social e mais de emoção, mais sentimental. E acredito que estamos, assim, preservando com muito cuidado cada momento desse que foi passado e que está sendo presente e espero que continue no futuro, porque eu acho que a gente tem um envolvimento assim de ideias, não é, bem ajustadas. Como eu disse, nós nos conhecemos no trabalho, na escola, temos a mesma atividade, que é artística, sendo que ela vai para a dança e eu para o teatro, e nessa dança e teatro houve uma conjunção de apresentações com as quais a gente foi se envolvendo e se inteirando cada vez mais e vendo que tinha uma afinidade neste trabalho, nessas ideias, não é? E tinha uma afinidade, mas não só essa afinidade assim, a gente tá trocando ideias, não. Eu acho que tinha uma relação mais forte, não é? De troca de experiências, de saber ouvir uma a outra, a ideia da outra e respeitar também o momento, não é, de cada uma. Eu só tenho a agradecer, não é, ter lhe conhecido e estarmos fazendo tantas coisas juntas, em termos de trabalho, em termos de estudos, não é? Enfim, eu acho que você é uma pessoa que bota a gente para cima e são raras, né? Eu acho que você é uma dessas, graças a Deus, cruzou no meu caminho. Eu espero muito que você cada vez mais aprimore esses seus dons, não é, de colocar as pessoas sempre para cima. E eu só tenho a ter gratidão por você
agradecer demais a sua confiança no meu trabalho. Enfim, para você, do bem, minhas homenagens. Parabéns. Amiga, eu só tenho que agradecer também por essa amizade. Eu conheci Fátima Aguiar em 98, foi quando ela entrou no São Luís. Mas eu já conhecia o trabalho dela, né, em cena. Então, quando ela entrou, que disseram que ia ser a professora de teatro, eu já sabia. Mas lá a gente conheceu e começou a trabalhar junto. E fizemos, não só trabalhar junto na mesma escola, mas fizemos muitos trabalhos junto. Eu hoje trabalho numa escola técnica de música e você se inscreveu lá para fazer o curso técnico. Como é Então, muito essa louco, necessidade Max. de Sim, buscar mais conhecimento? Eu não consigo ficar, tenho que ir buscar. Deixa eu só fechar, antes de falar da escola técnica, que no segundo ano, que foi no ano retrasado, no ano passado, aí, como deu certo, e todo mundo ficou muito empolgado, aí perguntando, e aí, qual vai ser do ano que vem, qual vai ser o tema? Aí eu disse, eita, movimento armorial, eu tinha que ser colocado, porque foi algo fantástico e a gente tem que lembrar sempre. Então, do ano passado, a gente fez o movimento armorial, que logo no início os professores ficaram assustados, porque o movimento armorial não foi com profissionais nossos, bons profissionais que, né, viajaram com Ariano Suassuna nessa grande ideia. Mas eu sempre dizia para eles, minha gente, a gente está trabalhando com aluno, nós estamos trabalhando com aluno, e a gente vai querer deles o que Carol disse. O que é que ele pode dar? Então é isso que ele vai dar. O que é que você pode dar? Ah, não, mas eu posso fazer. Não, mas isso é quase impossível. Se eu faço o possível hoje e vou em busca do impossível, o impossível se torna possível. Então, ano passado a gente apresentou, né, que foi muito emocionante, até porque a própria família de Ariano Suassuna se fez presente, o cenário é do filho de Ariano, então assim, foi muito bonito, né? Então, voltando para eu na minha loucura, que não consigo ficar quieta, né? Não consigo. Então, meu professor disse, Fátima, se você quer dar continuidade ao seu estudo, porque você não faz o técnico, não, faz o curso livre do conservatório. Mas tá bom. Aí me inscrevi no curso livre, mas eu na minha loucura mudei o dia, eu mesmo. E de vez de ir num dia, fui um dia depois e perdi. Mas eu disse, meu Deus, eu perdi, vou ter que esperar agora, Aí alguém disse, por que tu não faz no Centro de Criatividade? Mas eu achava que eu não ia ter capacidade de fazer o teste e passar. Porque eu tinha que fazer uma prova teórica, eu tinha que fazer uma prova de percepção, eu tinha que fazer uma prova de solfejo e do instrumento, que era o único que eu tinha certeza que eu ia dar conta, que era o do instrumento. Né? E me inscrevi e fui. Eu confesso, Max, que várias vezes eu disse para mim mesma, tu não vai passar. Mas eu também, do outro lado, disse, você não fez a inscrição, então você tem, porque essas coisas é minha mesmo. Se você fez, então você vai lá e faça. E passei. E foi muito bom porque foi mais um... Sabe que quando que eu acho que é disso mesmo, abrir as portas. Eu sempre fui assim, abrir as portas, vá. Eu quero, então vá. Não custa nada, vamos embora. Então, assim, eu fui muito disso, de ter algo para fazer, então eu vou fazer. Nunca deixar para amanhã. Então, foi muito bom, conheci a escola é maravilhosa, os professores muito cuidadosos, né? E feliz por ter entrado. Eu fiz questão de colocar essa seleção que você fez lá para a escola, porque eu escuto muito dos alunos quanto eles acharam importante o convívio com você. Como é que foi essa questão minha gente, eu não com os alunos da escola?
Eu não sei como eram as outras turmas, mas eu percebi logo de antemão que era uma turma diferente, era uma turma diferenciada. Eu não sei o que foi que aconteceu para essa turma ser diferenciada, porque eu percebi com que os professores diziam que parecia que tinha uma certa rivalidade entre os próprios alunos, ninguém queria ajudar o outro. E na nossa turma, não. Até porque, gente, se alguém fosse fazer isso comigo, eu já ia dizer assim, não, qual que é isso? Né? Porque ninguém competia com ninguém. Eu estou fazendo flauta doce, Rafaela, sua filha da Rafa, fazia canto, então cada um de instrumento diferente, então a gente só tinha que somar. A gente somou tanto que os trabalhos que a gente apresentava junto, então teve vários momentos de a gente apresentar tocando junto, todos os instrumentos. E que foi fantástico e que o pessoal ficou impressionado, principalmente os professores ficaram impressionados porque assim, deu certo. E a gente chamava sempre Jefferson, pela sua experiência já de tocar, de ser o nosso maestro, o arranjador, e que ele organizava, né? Jefferson que estuda trompete. Exatamente. Ele realmente E é bem engraçado que algumas pessoas ficavam reclamando demais sobre a questão de estudar, mas estudar é maravilhoso, é maravilhoso. Eu entrei lá, foi maravilhoso, Max. Você ficar conhecendo algo que você não sabe, é muito bom. Então, eu disse um dia, quando estavam reclamando, que eu disse, minha gente, eu não aceito ninguém reclamando nessa turma, a não ser Jefferson. Porque Jefferson é uma pessoa casada e tem 2 filhos. Então, ele tem que reclamar, porque ele tem que sustentar a esposa, sustentar uma casa. O resto, pare de reclamar e vai estudar. Então, eu acho que... né? Então, assim, e vamos embora. E todo mundo um ajudando o outro. Todos um ajudando o outro. E, além disso, eu acho que eu acabei também, porque assim, eu passei, mas eu não estava muito satisfeita. Então, fui fazer a seleção do livre lá no conservatório. Né? Então, estou lá no conservatório também, tendo aula de flauta. Eu acho que é por aí, a gente tem que ir em busca, a gente tem que aprender, a gente tem que... Minha gente, somos saudáveis, felizes, o que a gente está reclamando? Quer dizer, você não para nunca. Não, eu até tento. O que você gostaria ainda de dizer para as pessoas? Aproveita esse momento para a gente encerrar esse momento tão rico, pelo qual eu já agradeço bastante, porque foi realmente inspirador. Na verdade, eu só queria agradecer, né? Agradecer a Deus por as oportunidades que foram dadas para mim, que eu agarrei. Inclusive, me contaram uma vez uma história que a sorte é uma mulher careca atrás, ela só tem cabelo na frente. Então, você tem que saltar antes, sem saber se vai ser uma coisa boa ou coisa ruim. Então, todas as oportunidades que houveram, eu fui atrás. Porque o que pode acontecer é você depois recuar. Né? Lembrar que o conhecimento é sempre importante. Agradecer milhares de pessoas, agradecer a Luiz de França, que foi, né, lá que eu comecei a fazer teatro, e ele, na intuição dele, ele foi explorando aquilo que eu podia dar, né, como criar personagens para mim, isso foi muito bom. Né? Agradecer a você, Max, porque a gente teve uma parceria durante muitos anos de cursos no ICT, ou curso de teatro promovido pela Refletores, ou seja, a gente trabalhou em milhares de locais fazendo curso de teatro, eu dando a aula de expressão corporal, fora os convites que você fazia para mim sobre trabalho, que nem sempre foi possível realizar, e eu sou muito certa, se a coisa não funciona, eu saio porque eu fico agoniada, ou você se debruça e mergulha de corpo e alma, você então é melhor não fazer. Eu sou muito assim, Caxias. Né? Então, para mim, foi um grande prazer esse tempo todo. Foi um grande prazer estar conversando, apesar de eu estar achando que ia ser muito difícil, mas foi um grande prazer essa conversa, né? Com todos os cuidados que estamos tendo aqui, né? Porque estamos ainda na pandemia, mas a gente sabe que isso tudo vai passar. Agradecer aos pais desses meninos que confiaram a preciosidade deles. Isso é a grande coisa, de deixar
porque você nunca sabe, né, quem é o professor. Então, eles permitiram que esses alunos chegassem até a mim. Agradecer esses alunos, que então tem muitas histórias, a gente se encontra ainda, isso é muito bom para contar as histórias, que as histórias ficam. Agradecer a minha amiga Fátima, que eu fico explorando a paciência, porque somos parecidos e diferentes, eu sou acelerada, ela não é. Mas eu aprendi na calmaria, isso é bom porque aprendi a calmaria que precisava, porque eu sou 800, né? Eu corro o tempo todinho. É ebulição. Sim, agradecer a Terezinha Mendonça, porque foi permitido, eu sempre digo para ela, obrigada, eu chegar lá no Núcleo Musical Irmã Sheila e ter um espaço, como todos têm. Bom, e você que curtiu esse momento junto conosco, não esqueça de dar o seu like e nós nos vemos no próximo Fala do Artista. Até lá!